Fala, galera, vamos continuar aqui a nossa saga de literatura, né, para os alunos da SpaceX e para os alunos da ESA, certo? Então, ó, passada, né, as vanguardas artísticas europeias, então vamos lembrar aqui, o início do século XX, no que diz respeito à literatura, você tem, né, o pré-modernismo, né, com Augusto dos Anjos, com Graça Aranha, com Lima Barreto, com Monteiro Lobato, né, com Euclides da Cunha. No Brasil, você tem a tendência do pré-modernismo, e na Europa você tem as vanguardas artísticas europeias. Cubismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo, né? E aí, após esses movimentos de vanguarda que vão surgir nessa primeira metade, vamos dizer assim, do século XX, né, entre 1900 e 1924, a gente tem a Semana de Arte Moderna, tá? Então, para falar de Semana de Arte Moderna, a gente precisa fazer e conversar sobre tudo que moveu, né, quais foram as origens, quais foram os fatos que ocasionaram, né, o advento da Semana de Arte Moderna no Brasil. Então você tem uma série de coisas. Então, para falar de Semana de Arte Moderna, a gente precisa entender os seus antecedentes, né, e a gente também precisa entender o que vai acontecer depois. Porque a Semana de Arte Moderna ela tem um objetivo e esse objetivo não será cumprido, tá? Esse objetivo não será alcançado. Então, olha só, em relação aos antecedentes da semana. Então, eu fiz aqui um cronograma 1911, 12, 14, 15, 17 e 21, que foram as datas que tiveram eventos mais importantes, certo? Então, em 1911, você tem Oswald de Andrade, né, e o Emílio de Menezes fundando a revista chamada O Pirralho, tá? Então, essa revista O Pirralho, na verdade, é uma revista satírica, tá? É uma revista que vai humorizar, satirizar e criticar os poetas consagrados, tá? Então, era uma revista que vinha com essa proposta de crítica aos poetas consagrados. Por que isso, Eduardo? Talvez isso seria uma tentativa de um processo de inovação. Os poetas consagrados da literatura brasileira, eles perpassam a ideia, né, e uma estrutura muito conservadora, muito presa a regras gramaticais, muito presa a convenções. E talvez o que o Oswald de Andrade, né, e o Emílio de Menezes queriam fazer é justamente uma crítica a esse segmento de um padrão, esse segmento de uma fórmula. A poesia, ela é de fato uma fórmula, né? É uma regra que eu tenho que seguir? É uma convenção que tem que ser seguida? Ou a poesia precisa ser livre? Né? Então começa aqui os primeiros prenúncios de uma possibilidade de uma poesia, de uma arte que seja um pouco mais livre, artisticamente falando. Certo? Em 1912, ó, você tem o Oswald de Andrade voltando da Europa, né? E trazendo a novidade do verso livre. Né? O que é o verso livre? É um verso que não tem um tamanho definido. É um verso que você pode, no primeiro verso você pode ter um negócio deste tamanho e no segundo você pode ter desse tamanho. Tá? Então o verso livre é essa possibilidade de eu não pertencer a uma regra, a um padrão, a uma convenção. Né? Justamente essa ideia que ele lança em 1911 no Pirralho. Certo? Em 1914 nós temos a pintora Anita Malfatti, né, que também volta da Europa, tem contato com a arte expressionista e faz algumas pinturas aqui sem muita expressão. Né? Ela é uma pintora que anda, né, com Oswald, com Mário, com essa galera que é intelectualizada, com essa galera que é rica, mas a arte dela ainda não foi uma arte que despontou. A arte dela é uma arte que ainda não é uma arte de destaque, ela é uma pintura mediana, ok? Em 1915, Ronald Carvalho e Luiz Montavor integram a revista luso-brasileira Orfeu. Orfeu é uma revista, né, de Portugal, e a revista Orfeu vai marcar o modernismo em Portugal. Sim? Então a revista Orfeu para a cultura portuguesa ela é muito importante porque ela é o marco inicial do modernismo português, onde a gente vai ver lá, né, como um nome muito importante o Fernando Pessoa, ok? Olavo Bilac declama seus últimos poemas, ou seja, a poesia parnasiana já começa a entrar em decadência, a entrar em declínio. Por que, Eduardo, que a poesia parnasiana começa a entrar em decadência e declínio? Vamos lembrar aqui, ó,
que você tem, ó, um Oswald de Andrade trazendo uma novidade, o verso livre. Vamos lembrar que o verso livre é um verso que não está preso a convenção, a padrão nenhum. E o que é o parnasianismo? É justamente um movimento literário ligado a regras, a padrões e às convenções. Então essa prática na literatura, essa tradição na literatura, do conservadorismo, das convenções, da prisão às regras, ela não vai mais ser praticada no Brasil, tá? Então essa tendência vai começar a perder força, porque o que se fala agora é em inovação, é em liberdade. E as convenções parnasianas não estão atreladas ao conceito de liberdade, tá? Em 1917, ano do bafafá, né, você vai ter, primeiro, a publicação de várias obras. Você tem o Mário de Andrade com Há uma Gota de Sangue em Cada Poema, que é um romance feito em 1914, né, que se refere à carnificina na Primeira Guerra Mundial, né, e a defesa da paz. Na verdade, a Primeira Guerra Mundial nem chegou a ser uma carnificina, mas você tem aqui no olhar do Mário de Andrade um olhar de tensão, né, sobre essa guerra, né, e a defesa da paz mundial. O Enoch Delpica vai fazer uma obra chamada Juca Mulato, e o Guilherme Almeida uma obra chamada Nós. Tá? É um período que depois a gente vai conversar melhor, né? Esse período também vai ser mais para frente retomado, que é o que a gente chama de orgia intelectual. A gente vai chegar lá, ok? E em 1917 existe o bafafá da Anita Malfatti com o Monteiro Lobato, né? E o famoso artigo intitulado Paranoia ou Mistificação, onde a Anita Malfatti vai produzir obras, né, de cunho expressionista, e o Monteiro Lobato, como é jornalista do jornal O Estado de São Paulo, vai cobrir essa exposição da Anita Malfatti, e ao chegar lá, né, ele não demora muito, e no dia seguinte, quando a gente abre o jornal do Estado de São Paulo, você vê esse artigo Paranoia ou Mistificação. Ou seja, essa mulher é louca, ou ela acha que ela é um gênio, né? Então, ou essa mulher é louca ou essa mulher não existe, ou essa mulher é louca ou essa mulher acha que ela está num patamar diferenciado. Então o Monteiro Lobato vai fazer duras críticas à obra da Anita Malfatti, tá? Vai dizer que ela sofre de deformação mental. Uma das coisas que ele vai dizer que vai ficar é que as vanguardas, elas são a arte do manicômio, né? Então todo vanguardista é louco, é essa a ideia que ele vai trazer. E a gente vai ter esse conceito desse Monteiro Lobato, que é um moderno antimoderno. Como é que você vai criticar uma mulher que traz inovações de uma vanguarda europeia e você vai dizer que isso aí é um processo de deformação mental? Que a vanguarda, que é o movimento de inovação, é um movimento de gente louca, né? E aí esse artigo vai fazer com que a carreira da Anita Malfatti, que já não era uma carreira tão brilhante, piore, porque ele vai fazer duras críticas à Anita Malfatti, tá? Nesse artigo. E aí uma das coisas que move a Semana de Arte Moderna no Brasil é justamente esta crítica que o Monteiro Lobato faz a Anita Malfatti, né? Então Oswald, Mário, Enoch Delpica, Cassiano Ricardo, Raul Pop, Guilherme Almeida, Manuel Bandeira, todos eles vão pensar em oficializar as ideias modernas, tá? E bom, já que está existindo alguma resistência das classes conservadoras, né, em relação a esse conceito de liberdade, vamos oficializar esse movimento. E aí quem vai dar esse impulso que falta para a oficialização, né, da semana, né, dessa reunião de artistas, vai ser o Graça Aranha, que é um homem também que vive na Europa. Então, Graça Aranha vai dar o impulso que faltava. Então vamos dar uma resposta ao Monteiro Lobato e vamos dar uma resposta a esse conservadorismo que impede que a gente tenha no Brasil um conceito de liberdade, ok? E aí, ó, essa ideia toda já está tramada em 1919, certo? Só que hoje o de Andrade resolve deixar a semana para 1922. Então a gente espera 3 anos para essa semana de fato acontecer. Eduardo, por que a semana acontece em 22? Deixa eu tentar trazer a câmera para cá, para vocês verem melhor esse lado agora. Pronto. Semana de Arte Moderna, que aí fica mais claro para vocês verem aqui, ó. Então, ó, por que a semana vai acontecer em 22? Vamos lembrar que
Em 1822, a gente tem a independência do Brasil. Então Monteiro Lobato espera o ano de 1922, porque ele vai dizer que em 1922 a gente tem o centenário da independência do Brasil. Então a Semana de Arte Moderna, ela acontece em 1922 porque é o ano do centenário da independência do Brasil. Então em 1822 tivemos uma independência política. Em 1922 vamos ter uma independência artística, tá? Então por isso que o ano de 22 é escolhido para isso, certo? Muito bem. Ela vai ser realizada em São Paulo, no Teatro Municipal, tá? Vai ser uma resposta ao conservadorismo lobatiano, como eu já tinha conversado antes, e vai reunir artistas dos mais variados ramos, tá? Essa semana, apesar do nome ser Semana de Arte Moderna, né, uma semana tem 7 dias, a semana só é feita em 3, ok? Em 3 dias. O segundo dia é o dia mais tumultuado, né? É o dia que o Ronald vai ler o poema Os Sapos, é o dia que vai ter tomatada na cara do Mário e vai ter tudo mais. O público é levado para um ambiente e nada é explicado para eles. Eles vão ficar num ambiente totalmente diferenciado, inovador, né, estranho, e óbvio que vão reagir muito mal, né? Até porque aquilo que está sendo apresentado para eles é algo muito novo e algo muito inovador. Então o público vai urrar, vai vaiar, vai xingar, vai tacar tomate, vai fazer tudo. Então a reação do público é péssima, 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 tá? E aí, a gente pode dizer que essa Semana de Arte Moderna foi um fracasso? Com certeza. De público, porque o público reagiu muito mal à semana, tá? O público que estava presente no teatro, eu me refiro, em relação à questão geográfica. Como a semana aconteceu em São Paulo, só artistas do Rio e de São Paulo e de Minas podiam estar aqui. Artistas de outros lugares do país não estavam. Então, essas propostas da semana, né, essas propostas de modernidade, elas não vão chegar no Brasil inteiro. Então, isso é um problema quanto à divulgação da semana. Divulgatório, também botei aqui, por quê? Porque a semana ganha uma notinha de rodapé nos jornais da época. Ou seja, a mídia não deu importância, o público reagiu muito mal, e a reunião dos artistas foi uma reunião, geograficamente falando, muito concentrada e não pôde abarcar todos os outros artistas. E aí, Eduardo, o que se faz depois disso? Nada foi feito? Sim, outras coisas foram feitas. E aí eu vou gravar outro vídeo, né, para explicar para vocês o que foram feitas. 3 medidas foram feitas para poder resgatar essas propostas, essas ideias modernistas, né? Então, já que o modernismo não cumpriu o seu papel de propagar e difundir essas ideias, vamos ter que ter outras propostas. A gente vai ter 3 propostas que a gente vai conversar no outro vídeo, que é a publicação de revistas, né, como Claxon, Festa, Antropofagia. Você vai ter os movimentos no Brasil, né, a Poesia para o Brasil, o Verde Amarelismo, a Antropofagia de Deglutição Cultural e a Escola da Anta. E você vai ter também a Orgia Intelectual, onde você vai ter vários autores escrevendo várias obras como forma de propagação das ideias modernistas, tá? Então, no próximo vídeo eu volto para poder gravar para vocês a segunda parte, que é a repercussão da semana. Então, conversamos agora sobre os antecedentes, né, e sobre a semana rapidamente, e vamos conversar sobre a repercussão. Se ela fracassou, né, já expliquei por que ela fracassou, então vamos criar outras medidas e saber se essas medidas também ajudaram, de fato, a consolidar as ideias inovadoras no Brasil. Ok? Até a próxima. Valeu!